Boa noite a todos. Shabbat Shalom. Quem quiser pode se assentar. Desculpe aí as falhas técnicas. Nós estamos reformando alguns equipamentos, fazendo algumas instalações novas e às vezes acontece algum erro. Mas como eu vou falar hoje muito sobre paciência, então é bom a gente já começar a treinar desde já a termos paciência. A nossa paraxá, a nossa porção de hoje, ela se chama Matot Masei, que quer dizer Matot tribos, e Masei caminhadas, viagens. É uma porção que ela começa no livro de Números 31 e termina em 36, 13. Temos também a porção do profeta Jeremias, do Novo Testamento Filipenses, e o Salmo 111, que é um salmo complementar, que eu gostaria que a gente começasse lendo esse salmo. Aleluia! De todo o coração louvarei ao Senhor. Portentosas são as obras do Senhor. Os feitos do Eterno são magníficos e majestosos. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, proveu sustento dos que o temem, revelou a seu povo suas obras grandiosas. As realizações de suas mãos são verdadeiras e justas, são firmes para todo o sempre. Ele trouxe redenção a seu povo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. Eu vou fazer também um resumo, para quem não teve oportunidade de ler antes, para poder se situar. Essa porção, Matot Masei, essa paraxá, ela começa com a lei dos juramentos. Os israelitas, eles travam uma batalha com Midian, e os despojos são divididos e dizimados entre as tribos. As tribos de Ruben e Gade solicitaram e receberam o território fora de Israel. Moisés, então, analisa os 40 anos dos israelitas em todas as viagens no deserto. A Torá discute as fronteiras de Israel, a sua divisão entre as tribos, as cidades que os levitas receberiam e as cidades refúgio. As filhas de Zoferhad são restritas a se casarem somente dentro da sua tribo. E fala sobre uma pessoa que se obriga, fazendo um voto a Deus, é necessário que ela cumpra essa promessa. Sob certas circunstâncias, o marido ou pai pode anular os votos feitos por sua esposa ou por sua filha. Os israelitas são ordenados pelo Senhor a se vingarem dos midianitas, das mulheres de uma forma mais direta, porque elas seduziram os homens judeus para irem ao pecado, como nós vimos isso na paraxá Balaque. Um forte exército de Israel, liderado por Pinhas, Finéias, travou essa batalha contra Midian. Todos os homens adultos midianitas foram mortos, juntamente com Balaão, Bilã em hebraico, e também 5 reis. As mulheres, crianças e os despojos dessa batalha foram trazidos de volta ao acampamento do povo de Israel. E Moisés ficou enfurecido porque as mulheres midianitas foram poupadas.
todos os homens e todas as mulheres que possivelmente poderiam ter se envolvido de uma certa forma com essa campanha de sedução foram mortos. Os soldados foram instruídos para se purificarem porque tiveram contato com cadáveres durante a batalha. E eles são purificados e os utensílios no qual eles se alimentavam também foram purificados. Os despojos de guerra foram divididos igualmente entre os soldados e a comunidade. Os dízimos dos despojos foram dados a Eleazar, né, que era o sumo sacerdote, e também aos levitas. Os oficiais do exército contaram todos aqueles que voltaram da batalha. E por um milagre, o povo de Israel não perdeu um único soldado. E para mostrar essa gratidão ao Eterno, os oficiais doaram ao tabernáculo todas as joias de ouro que eles receberam na divisão dos despojos. A tribo de Ruben, né, e Gad, eles, vendo que na margem oriental do Rio Jordão tinham terras férteis, né, e um pasto abundante para o gado, eles pediram para Moisés se eles podiam permanecer lá. Moisés fica com raiva porque estava achando que eles queriam se safar da guerra, fazer como os espias, né? E fugir da guerra. E dessa maneira desanimar toda a população, toda a nação. Mas eles respondem que eles vão deixar o gado e a família para trás, né, nas áreas que estavam fortificadas, e todos os homens vão avançar para Israel e vão lutar com eles. E eles só voltariam depois que tivessem conquistado toda a terra. Essas duas tribos, né, e juntamente com a metade da tribo de Manassés, eles resolveram permanecer nessa parte oriental do Jordão e conquistar muitas outras áreas onde eles encontravam oposição por outros povos. A Torá, em seguida, vai narrar as viagens dos judeus no deserto. São 42 viagens que levaram do Egito até as margens do Jordão. E o Eterno instrui ao povo para erradicar todos os habitantes de Canaã, destruir todos os seus ídolos e depois atravessar o Jordão. E as fronteiras de todo o território de Israel são delimitadas ali nessa porção, e o Eterno nomeia um representante de cada tribo para fazer a divisão das terras. Os judeus são ordenados a fornecer aos levitas 48 cidades, sendo que 42 para eles morarem e mais 6 cidades refúgio. Depois nós vamos explicar o que é essa cidade refúgio para quem não sabe. Junto com essas cidades, os levitas receberam também terras em torno das cidades onde eles poderiam colocar o seu gado. E essas cidades refúgio, elas oferecem a uma pessoa que matou alguém sem a intenção de matar, né? Matou por um acidente, e essa pessoa que matou, né, no caso, esse homicida, ele vai permanecer na cidade refúgio até a morte do sumo sacerdote. Então, esse é mais ou menos um resumo, e agora a gente vai detalhar
alguns pontos um pouco mais. Masseina é o nome dessa paraxá, é plural de massá, que significa saída, ponto de partida, viagem, e define os lugares onde os filhos de Israel acamparam. E também fala sobre as jornadas que eles fizeram entre um lugar e outro. Moisés, ele anotou todas as viagens que eles fizeram no deserto. E há vários propósitos, né? Por que ele anotou tudo isso? Primeiro, era para mostrar para gerações futuras que a saída do Egito de milhares de pessoas não é uma lenda, né? Como hoje a gente vê muitas pessoas dizendo que o Holocausto foi uma invenção dos judeus, que nunca houve. Então Moisés, já naquela época, ele anotou todas com detalhes para que passasse de geração a geração e todos pudessem ver que ela não é uma história, nem uma lenda, né? É um acontecimento real. As datas específicas, né, e os locais das vitórias mostraram que realmente eles estiveram ali. Um grande número de pessoas, né, homens, mulheres, crianças, jamais sobreviveriam no deserto sem a mão do Senhor ajudando, porque o deserto é um lugar árido, né, um lugar difícil de se viver. Então, para um povo viver com milhares de pessoas durante 40 anos, somente com a mão do Senhor ali para intervir. Também revelou, Moisés anotou isso para que a gente pudesse conhecer a bondade do Senhor, né, nesses 40 anos, onde eles viajaram 42 vezes. Eles não ficaram vagando de um lugar para o outro, não, porque em alguns lugares eles ficaram um tempo longo. Por exemplo, em Kadesh, eles ficaram 19 anos. Durante o resto do tempo, eles ficaram em 19 outros acampamentos, mas só em Kadesh eles ficaram 19 anos, que é praticamente a metade de todo o tempo no deserto. E foram escritas também para que os descendentes dos israelitas soubessem que as peregrinações feitas pelo seu povo, elas foram orientadas com um plano espiritual definido. Eles não fizeram a viagem de acordo com o que eles pensavam. Foi um plano definido por Deus. E também foram escritos para que nós possamos nos lembrar da viagem no deserto. Porque quando chegasse a prosperidade, nós lembraríamos que nós viemos de um tempo difícil. E isso levaria ali as pessoas serem mais humildes e mais gratas a Deus. Números 33, 3. Partiram, pois, de Ramsés aos 15 dias do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel de cabeça erguida aos olhos do Egito. No dia 15 de Aviv, eles começaram a viagem. E está escrito que foi um dia após a Páscoa. Não é que foi um dia após, é que eles saíram num Shabat, né, numa sexta-feira, e no dia seguinte, né, porque o calendário judaico é diferente, o dia começa às 6 horas, mais ou menos, entre 5 e pouco, 6 horas, então já é contado o dia seguinte.
E a palavra Pêssar, né, traduzida para o português como Páscoa, ela é uma referência clara ao cordeiro que foi feito ao sacrifício, né, desse cordeiro que foi feito durante a tarde do dia anterior, ou seja, no dia 14 de Aviv, que eles saíram no dia 15. Hoje em dia, né, Israel chamar também o dia 15 de Nissan. Esse nome Nissan é um nome babilônico, né, que na realidade o mês é Aviv, que é um nome hebraico, mas é chamado também 15 de Nissan, que é um nome babilônico. E atualmente essa cerimônia ela não é realizada porque não existe mais o templo onde se sacrificaria o cordeiro. E partiram de Sucot e acamparam em Etã, que está no fim do deserto. Sucot é a primeira paragem após a partida em Ramsés. Daqui a gente aprende que haverá uma celebração de Sucot após a segunda vinda do Messias, quando os filhos de Israel, né, que são de Yeshua, claro, serão tirados das nações e transladados para a terra de Israel. Sucot será a celebração das bodas do Cordeiro, imediatamente após o segundo êxodo, que é a redenção final. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Dófica e acamparam em Alus. É só voltar aqui. Quando eles saíram, né, fizeram essa primeira viagem, Baal-Zefon é um lugar que estava do outro lado do Mar Vermelho, também chamado Mar de Juncos. E partiram de Dófica e acamparam em Alus. Alus é onde o povo recebeu o maná pela primeira vez. Eu peguei algumas dessas viagens, porque às vezes a gente vai ler a Bíblia e não tem nenhuma indicação do que aconteceu lá. Tem em outros livros, em outros capítulos. Então, eu achei importante juntar o que aconteceu com a viagem. Então, nessa viagem, foi a primeira vez que eles receberam o maná. E partiram de Alus e acamparam em Retifim, porém não havia ali água para que o povo bebesse. Em Retifim, o povo foi atacado por Amaleque. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrot-Hatavá. Quibrot-Hatavá significa tumba da cobiça, porque ali foram sepultados aqueles que tinham sido cobiçosos, né? Não sei se existe essa palavra, mas que tiveram a cobiça, como está lá em Números 11, 34. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. De Ritma foram enviados os 12 espias, ou exploradores. E partiram de Rissa e acamparam em Quelata. De Ritma, de Quelate,
deu-se a rebelião de Corá. E partiram de Quelata e acamparam no monte Séfer. Segundo o Targum são comentários em aramaico da Bíblia. Não é Bíblia, são comentários de sábios, de estudiosos da palavra, que fizeram um comentário que esse monte Séfer era uma montanha que produzia muitos frutos. E partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zin, que é Cádiz. Cádiz, né, como eu já tinha dito no resumo, eles ficaram ali 19 anos, e é ali que morreu Miriam. E Cádiz significa santificado. E segundo esse Targum, que é os comentários, o nome do Eterno foi santificado ali quando ele decretou que Moisés e Arão não poderiam entrar na terra. E partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme o mandado de Yahvé, e morreu ali. No 5º mês do ano, 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês, e era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. O Monte Or, ele está situado no lado oriental, no Vale de Arabá. É uma montanha arenosa e é a montanha mais alta de Edom. E fica muito próximo à cidade de Petra. Or significa montanha. É um lugar bastante conhecido, né, tradicionalmente. Lá é a tumba de Arão, que fica no monte sul da Jordânia, perto de Petra. E partiram de Zalmona e acamparam em Punon. Em Punon, os filhos de Israel se queixaram do maná, e aí Deus mandou as cobras. E acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimonte até Abel-Sintim, nas campinas dos Moabitas. Foi ali que morreram os 24.000 judeus por causa do pecado de Baal-Peor, que é aquela sedução que houve, Zinri, né? Nós falamos bastante disso na Paraxá de Pinhas. Expulsarei todos os habitantes da terra de diante de vós. Destruirei todos os seus assoalhos sagrados de pedra e as suas imagens esculpidas, todas as suas estátuas de metal fundido, e demolireis todos os altares idólatras deles. A palavra hebraica, que foi traduzida como seus assoalhos sagrados, é essa aqui, Mariotan, que significa, se você procurar no dicionário hebraico, você não vai achar somente uma pessoa que conhece muito a língua, que dá, ela significa o seguinte: aquilo que te atrai. Então, esse versículo, ele está apontando para os tempos pagãos que normalmente tinham o solo coberto com pedras de mármore, onde os adoradores estendiam sobre essas pedras, tocando-as com as mãos e com os pés. Esse texto nos ensina que o Eterno,
quer que haja uma só fé em Israel. Toda influência pagã é proibida. E isso se aplica nos dias de hoje também. A Torá proíbe que exista qualquer espécie de paganismo na terra de Israel. Todas as imagens de deuses pagãos e todos os objetos de cultos pagãos estão proibidos na terra de Israel. O Senhor ordena que todas essas coisas sejam eliminadas. Segundo a Torá, todos os lugares de culto, objetos de culto, que não são dedicados única e exclusivamente ao Deus verdadeiro, né, o Senhor, tem que ser eliminado de Israel. Porque quando vier o Messias, Israel será purificada de toda religião pagã. E todos conhecerão a fé que foi dada aos santos. Que diz, Números 33, 5. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Os habitantes da terra, das nações, que não foram expulsos, se converterão em aguilhões nas costas e espinho nos olhos dos filhos de Israel. A fronteira de Israel, gente, isso eu estou falando quando, né, a Nova Jerusalém descer, né? Quem pensa que iria passar a eternidade pulando de nuvem em nuvem, brincando com as nuvens, vai se decepcionar, porque a Nova Jerusalém, ela desce em Israel e nós vamos viver lá, não vamos viver no espaço, não vamos viver pulando nas nuvens, né? Vamos viver isso que a Bíblia diz. Os habitantes da terra, dessas nações, eles vão se transformar em aguilhões. Não quer dizer que ele vai virar um espinho, mas quer dizer que vai ser como aqueles espinhos na pele de Paulo, né, que te incomodam o tempo todo. Então, a fronteira de Israel, ela foi definida por uma ordem divina. E assim, ninguém pode dizer que Israel roubou algum território das nações. O Senhor, o Eterno, ele é o dono dos céus e da terra e tem o direito de dar as terras para quem ele desejar. E a entrega da terra de Canaã aos filhos de Israel foi juridicamente justa. Quando a medida do pecado dos filhos de Canaã chegou ao limite, eles perderam o direito de viver lá. Por isso que diz, na quarta geração tornarão aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. A iniquidade dos amorreus ainda não chegou no limite, mas na quarta geração deles, eles deveriam ser expulsos e os descendentes de Abraão estabelecidos no lugar deles. Então, com essas palavras, a gente aprende que há um certo grau de iniquidade que as nações podem chegar antes de ser destruídas pela justiça divina. Mas Deus não permite que elas passem de um ponto limite. Se os filhos de Canaã chegaram quase ao ápice da iniquidade, como é que eles poderiam
ter direito de herdar a terra onde o eterno, onde só os justos, né, sendo a terra do eterno, têm o direito de viver. Veja o que diz Filipenses. A humildade consiste em fazer a vontade do Pai, como está escrito. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Logo, a gente deduz desse texto que a humildade consiste em viver em obediência às instruções do Eterno, que são a Torá. Então, segundo o próprio Yeshua, o próprio Messias, os que obedecem aos mandamentos do Eterno é que têm o direito de viver na Israel celestial. Só os que lhe obedecem terão autorização para habitar na terra de Israel durante o governo milenar de Yeshua. A terra é para os justos, não para os pecadores. Porém, os teus limites, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até ao Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isto te será por cilada. Segundo a Torá, aqueles que servem a outros deuses não terão o direito de morar na terra, de viver na terra de Israel. Salmo 37, 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Os filhos de Israel, eles agiram com um mandato divino, né, para conquistar a terra e exterminaram as outras nações. Essa terra ela foi escolhida pelo Eterno a dedo, de uma forma especial, porque ele a chama de sua. Olha aqui, tem vários outros versículos, mas eu peguei esse para não alongar demais. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas, depois de terdes entrado nela, vós contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes abominação. Números 34, 12. Esta vos serás a terra segundo os limites de seu contorno. Outra razão, né, que a Torá define bem as fronteiras de Israel é para que o povo tenha a noção exata dos mandamentos que se aplicam somente dentro de Israel, que devem ser cumpridos somente dentro de Israel. No Jardim do Éden havia limites diferentes em diferentes áreas. Por exemplo, o Eterno pôs um limite entre o que podia se comer e o que era proibido comer. E esses limites existiam antes do pecado ter entrado no mundo. Daqui a gente aprende que não é o pecado que faz com que a Torá trace limites. Esse traçado dos limites, ele é parte da própria criação.
toda coisa criada precisa de limites, onde deve existir e aonde pode funcionar, como diz aqui em Atos. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. A essência do pecado é exatamente ultrapassar os limites instituídos por Deus. Por isso, o Messias, ele não veio para remover os limites, ele não veio para mudar os limites, ele veio para nos ajudar a cumprir os limites estabelecidos pelo próprio Eterno. A palavra grega que foi traduzida como iniquidade é anomia, que significa ilegalidade ou sem lei. A palavra grega que foi traduzida como iníquo, um homem iníquo, é anomos, que significa um homem ilegal, alguém que não se sujeita às leis de Deus. Este é o espírito do anticristo, que resiste à lei do Eterno e tenta mudar, trocar, eliminar e mudar os limites. O que vai caracterizar a última geração antes da vinda do Messias, da segunda vinda do Messias Yeshua, é que as pessoas não saberão mais quais são os limites. Não saberão a diferença entre homem e mulher, entre jovem e idoso, entre bom e mal, entre o justo e o injusto, entre luz e trevas, entre a verdade e a mentira, entre o proibido e o permitido. A paraxá dessa semana nos ensina que o Eterno coloca limites bem definidos para Israel e para as nações. Números 34, 5. Rodeará mais este limite de Azimon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. O ribeiro do Egito, que se refere esse versículo, não é o rio Nilo. Ele não está se referindo ao Nilo, e sim a outro que está na península do Sinai, e o seu nome atual é Wadi al-Arish. É um riacho de 250 quilômetros de comprimento que deságua no mar Mediterrâneo, perto da cidade que tem o mesmo nome, Al-Arish. Eu tive a maior dificuldade em conseguir mapa desse lugar, parece que é tudo bloqueado. Al-Arish está por aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Agora, veja, eu acho que muito pouca gente conhece a história desse local. Eu consegui uma outra foto aqui, não sei se dá para vocês identificarem melhor. Aqui está esse Wadi al-Arish, né? Tem o Golfo de Aqaba, tem o Mar Morto. Não consegui mais nada, impressionante, não consegui mais nada. Mas existe algumas coisas que contam que é interessante, que talvez a gente não conheça. Ao longo da costa norte fica um lago chamado Bar do Awil. Esse lago ele é delimitado por bancos de areia e atravessa 2 canais que vão ligá-lo ao mar Mediterrâneo. E nessa região
a um imenso aquífero de água subterrânea, porque como ele é todo de areia, à medida que as chuvas caem, as chuvas de inverno, elas são filtradas pela areia, que a areia é um filtro natural, elas são filtradas e formam ali várias nascentes, vários poços, e é uma riqueza imensa de água doce. Na Idade Média, os peregrinos chamavam esse local de Sukkot, porque Arish significa, em árabe, cabana de palmeira. E Theodor Herzl, ele propôs que Arish fosse uma pátria judaica. E em 1903, o secretário britânico, o secretário colonial britânico, concordou em considerar Arish. E aí, Theodor Herzl, ele encomendou um projeto, né, um alvará, mas esse alvará, como eles viram que Israel iria tomar conta do lugar, foi recusado e começaram a dizer que iam fazer uma expedição, ia desviar água para não sei quem, fazer um acampamento lá, e acabou que nada disso aconteceu. Mas em 8 de dezembro de 1958, houve uma batalha aérea entre Israel e os egípcios. Exatamente a causa era Arish. Arish esteve sob ocupação militar israelense em 1956 e, novamente, de 1967 a 1979, quer dizer, 12 anos pertenceu a Israel. E Israel entregou ao Egito em final de 1979, após o Tratado de Paz com o Egito. Mas o povo de Israel ainda não recebeu toda a área que o Eterno prometeu aos patriarcas, mas receberemos assim que ele voltar. Todas as cidades que darei aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arredores. Os levitas receberam 48 cidades em todo o território de Israel. 6 delas serviriam como cidades refúgio. Como eu já expliquei no resumo, né, quando alguém matava alguém sem intenção, um dos familiares poderia ser o vingador e matar aquele que matou um familiar dele, chamado de o vingador de sangue. E ele podia executar essa vingança desde que a pessoa estivesse fora da cidade refúgio. Porque, segundo o próprio mandamento de Deus, vou pôr aqui para vocês. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E também, e a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, fazendo-o voltar à sua cidade de refúgio, a que se acolherá. Ali ficará ele morando até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo sagrado. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque Deus falou, quando eu estava fazendo esse trecho, Deus falou forte comigo sobre isso.
o homicida, se ele saísse dos limites da cidade refúgio e ele encontrasse com o vingador poderia matá-lo e nenhuma pena esse vingador teria. Ele não seria culpado, porque essa era a lei. A proteção dele era somente dentro da cidade refúgio. A morte do sumo sacerdote, citada aqui, para mim, é uma referência clara a Yeshua. O único que poderia liberar o assassino da situação de exílio e morte era a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. A Torá, ela destaca que o sacerdote tinha sido ungido com óleo santo. Será que isso à toa? Porque ungido com óleo santo, em hebraico, é Hamashiach, o Messias. Através da morte do Messias, somos perdoados dos nossos pecados. E quando o sumo sacerdote morria, ele estava livre para deixar a cidade refúgio. Assim, não profanareis a terra que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que a derramou. Um assassino, ele tem que ser julgado pelas autoridades de cada país, para que a justiça do Eterno se estabeleça no mundo. Segundo a Torá, não se pode julgar uma pessoa que não tenha sido advertida pelo menos 3 vezes ao cometer um delito. E a Torá destaca a importância de não deixar com vida o assassino que tenha sido condenado à morte, para que ele não contamine a terra. O derramamento de sangue inocente é uma das coisas que traz juízo divino sobre Israel ou sobre qualquer nação. E a forma de evitá-lo é a execução dos assassinos. No entanto, quando um assassino se arrepende, o culpado deve ser absolvido. Não deve mais ter a pena de morte, ou deve ser trocada por uma pena menos severa. Mas quando não há arrependimento, aí tem que se aplicar a lei da pena de morte, para que evitar que a terra seja contaminada, seja amaldiçoada. Mas como pode o Eterno perdoar o pecador que se arrepende, se a única forma de expiação por um assassino é que o culpado pague com o seu próprio sangue? Entenderam? Como é que o Eterno pode perdoar e absolver o culpado e continuar sendo um Deus justo? O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para Yahvé, tanto um como o outro. Se um juiz justifica o ímpio que está cometendo um ato, por exemplo, de um assassinato, esse juiz estará cometendo um ato abominável diante do Eterno. Então, como que o juiz celestial poderá justificar o ímpio
que se arrepende e continuar a ser justo? Só há uma resposta: através de um substituto. Os animais que morreram no templo não poderiam representar plenamente o homem. Eles eram a sombra, apenas a sombra do único e verdadeiro sacrifício pelos pecados do mundo, o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Yeshua é a única base legalmente justa sobre a qual o Eterno pode continuar a ser justo e a perdoar e a justificar um pecador que se arrepende do seu pecado. Vou repetir. A morte de Yeshua HaMashiach, é a única base legalmente justa sobre a qual o Eterno pode continuar a ser justo ao perdoar e, ao mesmo tempo, justificar um pecador que se arrepende do seu pecado. A única forma do Eterno demonstrar ao mundo a sua justiça é perdoar os pecadores arrependidos através da demonstração pública da morte sangrenta daquele que morreu no nosso lugar. Quando a gente se sente acusado pela nossa consciência, nós devemos saber que há um substituto que sofreu no nosso lugar, para que não tenhamos não tenha que vir sobre nós todas as consequências mortais do nosso pecado. A justificação pela fé nos coloca numa situação de inocência diante do tribunal celestial, e aí poderemos ter paz com o Eterno. Eu sempre gosto de trazer uma mensagem para o nosso dia a dia, e aí eu criei um tema, né, para Paraxá, e o tema de hoje é o antídoto para o ódio. Isso diz a respeito, né, de julgar ou condenar os erros e as falhas das outras pessoas. Eu usei um pouco mais do Talmud. Eu quero dizer o seguinte, que eu gosto sempre de explicar. Acho que todo mundo que tem uma Bíblia aqui, quando você olha lá os comentários, normalmente tem um comentário de uma pessoa conhecida, de um sábio, de uma pessoa estudiosa da palavra. O Talmud nada mais é do que isso. Só que ele não tem o comentário de um, mas ele tem o comentário de vários sábios estudiosos. Então, eu volto a repetir, o Talmud não é Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, o Talmud é a palavra de homens, comentário de homens sábios, mas que nos ajuda muito a entender algumas partes da Bíblia. Então, eu trouxe isso para a gente. O Talmud, na Ética dos Pais, que também é dividido em assuntos, né, porque são 28 volumes, não julgue seu próximo até que você se coloque em seu lugar. Isso, né, está dessa forma, mas Yeshua também disse, né, antes de olhar o cisco no olho do seu próximo, né, olha a trave do seu. O Talmud está explicando aqui que jamais podemos realmente, né, nós não conseguimos nos colocar no lugar real do outro.
E então, nós somos incapazes de julgar. Porque se nós podemos julgar somente quando nós nos colocamos no lugar do outro, se a gente não consegue colocar realmente no lugar do outro, então nós não podemos julgar. Mas conforme a pessoa se aproxima de alguém, a sua perspectiva sobre ela tende a mudar. Começa a vê-lo por uma luz mais favorável e até mesmo reconhecer que as falhas que a gente vê nessa pessoa muitas vezes são reflexo das nossas. Primeiro, alguém deve repreender a si mesmo a respeito da falha que ele enxerga no seu próximo e somente então ele pode ser capaz de admoestar outra pessoa. No Talmud Bava Batra diz o seguinte: primeiro retifique a si mesmo e então retifique os outros. Aqui eu usei a mesma palavra que está usando lá, mas assim é corrigir, né? Esse retificar é corrigir. A palavra utilizada aqui para retificar é quechot, que literalmente significa adornar. Mas como adornar aponta mais para um relacionamento entre marido e mulher, o ensinamento de primeiro retifique a si mesmo e depois retifique os outros aplique-se mais ao casal, marido e mulher. Quando a pessoa percebe que a retificação do outro depende da sua própria retificação, ela aprende a ser mais paciente com os outros. E a paciência é que é o antídoto contra a raiva. Somente quando nos dirigimos à nossa própria má inclinação, em hebraico, yetzer hará, quer dizer, aquela nossa má inclinação, que a raiva é justificada. A pessoa deve sempre provocar a fúria de sua boa inclinação contra a sua má inclinação. Né? Aquilo que Paulo falava, né? Aquela luta, né? Entre aquilo que eu quero, eu não faço, aquilo que eu faço é o que eu não quero. Essa luta, né? Nessa luta nós podemos ser fervorosos, podemos ser furiosos contra a nossa inclinação para o mal. Nós devemos nos esforçar para assumir o atributo divino da infinita paciência. A infinita paciência é a nossa consciência. É um espaço na nossa mente que nos dá a capacidade de ter esperança de resolver o conflito. Para que a gente possa suspender o julgamento e conferir e controlar a nossa tendência a nos relacionar impulsivamente com os outros. Essa que é a chave para evitar o dano que a pessoa inflige sobre si mesma e sobre outros, quando ela é incapaz de controlar as suas reações nas situações que a vida nos impõe. O pecado primordial foi comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão e Eva tivessem esperado algumas horas até o início do Shabat, porque eles foram criados no 6º dia,
se esperasse algumas horas antes de comerem o fruto, com certeza teriam herdado a bênção do Éden para toda a eternidade. Foi falta de paciência que provocou a queda daquela realidade e a sentença de morte para a humanidade e o prolongado exílio do paraíso para o ser humano. Ao receber a Torá no Monte Sinai, foi como um retorno a uma forma de estado do Éden. Eles perderam esse estado com o pecado do bezerro de ouro que visava substituir Moisés. Por quê? Porque eles não tiveram paciência de esperar ele descer da montanha. Davi e Batseba estavam destinados um para o outro, desde o início dos tempos. Eles deveriam ser o concerto consumado do casal Adão e Eva, deveriam ser o exemplo. Mas Davi tomou Batseba prematuramente, como diz o Talmud, em Sanhedrin 107, diz o seguinte: ele a tomou antes que ela amadurecesse. Essa impaciência foi a essência do pecado. Com a paciência vem a capacidade da pessoa cumprir os mandamentos de imitar a Deus. Assim como ele é misericordioso, seja também misericordioso. Assim como ele é infinitamente paciente, seja também infinitamente paciente. A impaciência é pecado. Assim era o temperamento de Moisés. E o homem Moisés era muito humilde e paciente. O casal precisa estar sempre vigilante no cultivo da paciência. A paciência depende de fé e confiança no Senhor. Se queremos algo e não recebemos, é porque ainda não estamos prontos. Quando os cônjuges percebem isso, tornam-se muito mais pacientes um com o outro. Ao invés de exigir que o seu parceiro seja mais perfeito do que você mesmo, eles concentram-se em retificar primeiro o seu próprio caráter com a ajuda de Deus. Pense nisso e pratique. Quando nós terminamos um livro na Torá, é uma tradição dizer Hazak, Hazak, Benit, Hazek. Hazak, Hazak, Benit, Hazek, que significa ser forte e que sejamos fortalecidos. Shabbat Shalom.